Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui dando início à live. Deixa eu colocar Roberto Salomão. Oi Roberto, Oi, tudo tudo bom? bem? Tá me ouvindo direitinho? Tudo em paz. Bem, Tô lhe ouvindo bem. ótimo então. É Boa provável noite aí, que minha, pessoal. é provável que durante essa live eu ou você a gente fique sem áudio, tá dando uma série de defeitos. Acho que em virtude da quantidade de lives que estão sendo feitas, Sobrecarga no então sistema. E nesse horário em procede, especial. procedimento padrão. A gente sai da live e retoma de novo. Normalmente todo mundo volta. Dá um alô aqui pro amigo Matusalém, que está por aí. Tá Fazer um aqui a brinde Ellen. a todos a vida. Um brinde aqui, fazendo cafezinho ainda que está cedo. Fazer feito a bancada do Jô Soares. Você só vê a caneca, você não sabe o que tem dentro. Mas vamos lá. A gente já Transparência tem é aqui. importante. Então, a transparência é a caneca. Estamos aqui na bancada do Jô Soares. Vamos lá. Então, essa é mais uma iniciativa que o Cal Pernambuco vem fazendo. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Amaral Tenório, estou presidente desde 2018. O nosso convidado hoje é o nosso conselheiro federal, Roberto Salomão. A live de hoje é sobre formação e capacitação. Várias pessoas estão mandando sugestões sobre o que deve ser os temas dessas lives e a gente está tentando colocar enquanto pauta os temas mais solicitados. Então, na terça-feira a gente fez a primeira live falando das questões jurídicas, da legalidade, como agir com o home office, de que forma a gente deve permanecer legal sem se expor juridicamente enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, fazendo sempre tudo corretamente, e o CAL vem contribuir nesse sentido de facilitar e orientar a vida de todos os arquitetos. Então, eu vou passar a palavra agora aqui para Salomão, para que ele se apresente melhor. Ele já foi professor de muita gente, mas tem gente que ainda não teve o prazer de conhecê-lo. Então, para isso serve essa apresentação aí. Bom, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos esse nosso bate-papo, na realidade. Eu sei que está todo mundo fazendo muita live, está todo mundo trabalhando nessa perspectiva, né, de tentar desafogar um pouco, desestressar um pouco esse período que todos nós estamos vivendo. Como o Rafael bem falou, eu estou conselheiro federal do CAL BR por Pernambuco. Claro, sou arquiteto e urbanista de formação e leciono já há um bocadinho de tempo e tenho a satisfação e o orgulho de ter muitos profissionais hoje atuantes no mercado, grandes arquitetos e urbanistas que eu tive a honra de caminhar junto no processo de formação diretamente. Belo texto. Eu fico triste por não ter sido seu aluno, mas eu acho que a convivência, de certa forma, supre essa carência. Vamos, então, dar início ao tema, de fato, a questão da formação e da capacitação. Dentro do processo que a gente vem vivendo, entendendo a questão do home office, essa rotina que a gente adotou já há alguns dias e, por mais conservador que a gente possa falar, esses dias ainda vão continuar de alguma forma. E como é que a gente pode tirar proveito disso, né? Então, não apenas analisar o que deve ser feito, a formação que a gente deve ter, o sentimento de que isso deve continuar, mas tirar também proveito desse momento que a gente está descobrindo que a gente não precisava sair tanto de casa, porque várias ações a gente está conseguindo fazer da mesma forma, e a gente com isso acaba ganhando tempo, e isso é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar em branco. Então, Roberto, dá um brainstorm, dá uma visão geral desses dois temas que a gente vai abordar,
a questão da formação continuada, a questão do processo criativo. Depois a gente vai pontuando como isso acontece no Brasil, pelo mundo, as instituições que estão promovendo tudo isso. A gente vai desenvolver todos esses temas ao longo da live. Ok. Bom, eu queria inicialmente alinhar um pouco um contexto, né? É inevitável, né, esse nosso isolamento social diante do contexto, todo mundo sabe, porque a gente está sendo bombardeado permanentemente o dia todo por notícias nesse sentido e a importância desse isolamento social. Muita gente está trabalhando no regime de remoto de trabalho, né, o famoso home office, está se adaptando a isso, porque por mais que a gente tenha estudado sobre isso, tenha lido sobre isso, mas na nossa prática, a nossa vivência não é trabalhar o home office. Na realidade, a gente que está lá no nosso espaço de trabalho, né, de estar sempre... Eu acho que o próprio processo criativo do arquiteto e urbanista, ele pressupõe o trabalho cooperado, o trabalho em equipe. E deve estar sendo realmente muito difícil, por mais que a gente tenha ferramentas que possibilitem essa interação, essa interatividade, termina sendo muito, muito difícil, porque a gente não está no espaço físico para estar trocando ideias sobre um determinado partido, um determinado conceito que a gente vem adotar nos projetos, de maneira geral, em várias áreas de atuação da gente. Então, é fato, é um momento que a gente tem que se adaptar. Eu tenho escutado muito uma expressão que nunca foi tão usada, que é a história de ressignificar. A gente precisa se ressignificar. E, de fato, a gente precisa se ressignificar nesse contexto todo. E isso passa... quando a gente estava trabalhando um pouco o tema dessa live, eu fui resgatar um livro de 2000, ou seja, de 20 anos atrás. Ou seja, muita gente que está nessa live talvez não tenha escutado, né, falar ou tenha conhecimento, ou viu falar pouco porque era menino, em 2000. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu era muito jovem. E é um livro que fala sobre o ócio criativo, sobre a ideia e o conceito de ócio criativo. E o autor, né, um sociólogo italiano, o Domenico, ele trabalha na perspectiva de que no futuro, né, e aí me permitam a expressão exata que ele usa, assim, o futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação ou dever e for capaz de apostar numa mistura de atividades, onde o trabalho se confundirá com o tempo livre, com o estudo e com o lazer, enfim, com o ócio criativo. Então, isso nunca foi tão verdade em relação a essa situação que a gente está vivendo. Então, muita gente em casa está convivendo permanentemente com o que era só lazer em casa, o que era só trabalho em casa, para conviver também com o estudo. Tem gente tendo aula, eu estou dando aula remotamente, estou trabalhando remotamente para a instituição que eu trabalho, enfim. Então, a gente termina misturando tudo isso. E, acima de tudo, o que faz a diferença e que faz você dar o salto é o prazer que você tem em fazer as coisas. Então, se você faz as coisas do ponto de vista com prazer, com vontade de fazer, com gosto de fazer, isso está na perspectiva de um ócio criativo. Então, você consegue dar um salto no seu processo de desenvolvimento. O ócio criativo trabalha nessa perspectiva. Então, é isso um pouco que a gente vai falar. Bom, estou em casa, fiz minha rotina de trabalho, então eu acordo, tomo banho, tomo café, troco de roupa. A gente sempre tem escutado isso, que do ponto de vista do home office é muito importante que você se vista como se você fosse sair, porque você tem algo, você começa a condicionar a sua cabeça para isso, arruma seu ambiente de trabalho e começa a trabalhar. Mas, nesse interim,
Tem gente que tem menino que está em casa gritando, que entra no quarto que você reservou para o seu trabalho, que você vai ter que dar atenção a ele. Tem gente que tem um pet que vai entrar, que vai subir no seu colo, que vai bater no teclado do seu computador ou do seu telefone, porque ele está carente, porque ele não saiu ainda. E tudo isso você vai ter que conviver com tudo isso misturado. E aí a live de hoje, ela veio da seguinte ideia: por que não? Por que não aproveitar esse tempo que a gente tem, organizando melhor ele, para que a gente possa trabalhar uma formação continuada, para que a gente possa ampliar uma visão, uma perspectiva sobre as coisas. Porque vamos combinar que tem dia que está muito difícil, né? Tem dia que a gente está mais pessimista do que outro, que a gente está mais estressado do que outro, que a gente dá um certo desespero. Algumas pessoas ligam para mim meio desesperadas, eu também, aí eu já fico desesperado junto com a pessoa. Então, é importante que a gente possa construir pontes que conectem a gente a um futuro possível, né? Ou seja, conecte a gente já do outro lado quando tudo isso passar, porque vai passar. E aí veio essa ideia da live sobre essa questão da formação continuada. E veio por quê? Porque é enorme, enorme o número de instituições que estão oferecendo curso à distância. Sejam cursos específicos para a nossa área de arquiteto e urbanista, sejam aqueles cursos que eu chamo que trabalham diretamente no nosso processo criativo. Porque todo mundo sabe, todo arquiteto e urbanista sabe, que o nosso processo criativo, ele não é linear, né? Ele é um pouco anárquico. Você vai, às vezes, se inspirar num determinado conceito, num determinado partido, orgânico, vendo um quadro, uma obra de arte, vendo um espetáculo de dança, ouvindo uma música, vendo um pôr de sol, vendo um nascer do sol, numa conversa de bate-papo no botequim. Então, tudo isso pode ser vai dar... uma oportunidade, né? Das grandes crises surgem oportunidades. Vai startar o processo, né? Ele vai ligar o interruptor lá, né? O que é que vai acender lá a coisa. E aí a ideia dessa live é isso, é possibilitar a gente debater isso. A gente trouxe aqui algumas instituições que trabalham já nessa perspectiva de cursos gratuitos, mas a gente queria ouvir também de vocês que estão participando da live, se vocês conhecem outras instituições. Ao final, a nossa equipe que está dando suporte a essa live vai colocar todos esses links lá no nosso portal para que vocês possam acessar diretamente. Isso. O site, para quem não sabe, é o calpe.gov.br. É importante que vocês interajam, que vocês façam perguntas para que a gente torne o mais interativo possível esse bate-papo. Acho que muito do que Salomão falou retrata um pouco da vida do arquiteto, que ele é intuitivo com as pessoas, que para ele é necessário essa rotina, troca o tempo todo, e a gente trancado em casa, a gente fica obrigado a se reinventar, a se redescobrir, para estar fora de uma zona de conforto. Eu acho que o que a gente mais perde trancado, vou citar um autor que eu comecei a ler depois de que Salomão tanto o citou, nós arquitetos somos os últimos humanistas, né? Já dizia Humberto Eco. E isso faz com que a gente necessite desse contato com as pessoas, porque precisamos de donadores, entendemos as pessoas. A gente trancado em casa fica refém de videochamadas, de lives, para minimamente ter esse contato com as pessoas que tanto faz falta para quem é humanista, para quem não. Então, o Paulo Ferreira está fazendo a sugestão aqui que no canal do YouTube dele ele tem um Dynamo Revit. Então, tem muita gente que está disponibilizando cursos, que são cursos introdutórios, não são cursos de média a alta complexidade, porque, lógico, que tem todo o trabalho da pessoa ali em cima. São cursos de carga horárias bastante razoáveis que você pode fazer
se organizando e trabalhando essas capacitações. Bacana aí, Paulo, pela indicação. Tem uma coisa que eu acho que fica... Eu vou confessar a vocês. Assim, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando com essa história de home office, porque você termina uma hora que você perde a noção de tempo. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês. Então, a noite vira dia, o dia vira noite, e você recebe chamadas o tempo todo, independentemente se você está no seu horário de almoço, ou está jantando, ou tá, enfim, você termina ficando plugado o tempo todo e demandando. Então, é importante que você tente disciplinar isso, porque senão isso gera muito estresse, né? Então, você tem grupos de trabalho no seu WhatsApp que termina funcionando 24 horas. Se você deixar, tem gente publicando coisa, perguntando coisa, 1h da manhã, 2h da manhã. Então, é importante que você tente disciplinar isso, porque, acima de tudo, você não pode se estressar, né? Aumentar o seu grau de estresse num contexto desse. Você tem que buscar esse equilíbrio. E aí, passando para algumas sugestões iniciais, a gente inicialmente trabalhou a questão da formação continuada, ou seja, aqueles cursos que podem favorecer a nossa formação, seja enquanto gestor de um escritório de arquitetura, ou seja, você também é um empreendedor, é o administrador do seu escritório. Então, não é que você precisa ser um especialista em finanças, você precisa ser um... Roberto? Oi, estou lhe ouvindo. Travou. Eu vi aqui escrevendo, não estava mais funcionando. Problemas técnicos, vamos retomar. Bom, isso vai acontecer, gente, porque, de fato, está todo mundo usando a rede de internet. Então, a sobrecarga em todos os servidores não está para brincadeira. Eu acho que eles estão queimando os miolos nessa fase, porque é o mundo que está de quarentena. Bom, trabalhando um pouco a direção de arte de continuidade, né, eu estava falando da formação continuada. E aí, pegando a história da questão da formação continuada, a gente estava dizendo que o arquiteto, mesmo que não tenha uma formação em administração, em economia, mas ele, enquanto gestor do seu negócio, e a gente, infelizmente, não aprende isso na faculdade, eu acho que a gente, cada vez mais, vai ter que trabalhar isso nos cursos de arquitetura. Você vai ter que trabalhar o empreendedorismo, porque, não sei se vocês concordam comigo, esse modelo de você abrir um escritório, esperando que o seu cliente chegue lá, batendo na tua porta, esperando e pedindo a você um projeto, esse modelo eu acho que acabou lá nos idos da década de 70, 80. Cada vez mais a gente vai precisar desse arquiteto empreendedor que possa, de fato, propor negócios, né? Não sei se o Rafael concorda comigo, mas eu acho que a lógica é essa. Você vai ter que ser um empreendedor. Você é arquiteto, mas é um empreendedor. Eu até falei isso hoje mais cedo. Essa sua conclusão, ela, de certa forma, é o que eu explico numa palestra chamada O Arquiteto do Futuro. Ele tem que deixar de ser um arquiteto passivo, que está esperando o seu faturamento passar pela porta, e ele tem que ir atrás do seu faturamento, muito porque o arquiteto ele é um profissional que tem capacidade de detectar problemas. E todo problema precisa de uma solução. O arquiteto precisa se ver enquanto solucionador desses problemas. Poucas são as profissões que conseguem resolver os problemas da cidade. Então, nesse sentido, o arquiteto ele pode e deve propor, não apenas para o que é pedido, mas propor para clientes que têm algum terreno. Eu já tive o caso de achar um terreno numa cidade que eu achava que ele tinha um potencial para um tipo de negócio, e eu fui atrás do dono do terreno e convenci ele a fazer um negócio ali. Isso fez com que a minha negociação com ele não fosse mais só de arquiteto, mas de desenvolvedor. Então, acaba que eu, na qualidade de desenvolvedor, disse quanto custava o projeto. Então, acaba o arquiteto tomando as rédeas do processo de desenvolvimento imobiliário na hora que ele é o detentor dessa inteligência que ele sabe o que é possível,
ele domina a legislação, e isso é um fator que muda muito as regras do jogo quando você compara com um desenvolvedor de negócios que seja apenas um administrador e que não domina a legislação de cada cidade. Eu posso falar pelo meu caso, eu hoje, a parte de ter um escritório de arquitetura, eu tenho uma empresa de desenvolvimento imobiliário e já desenvolvi negócios de diversos portes, entre eles hoje estou fazendo um hotel com quase 4 mil metros quadrados. Ou seja, você se ressignificou. Na criação dessa segunda empresa, eu organizei o negócio. Então, a minha segunda empresa, chamada Madeira de Lei, ela contrata a Amaral Tenório para fazer um projeto. Tem um desenvolvimento que a gente está fazendo que eu identifiquei que eu não era o melhor arquiteto para aquele projeto. Então, tem um outro escritório de arquitetura trabalhando com o nosso escritório de arquitetura para desenvolver esse projeto. Porque não pode haver nenhum tipo de vaidade de que só nós somos os melhores, só nós que sabemos. É preciso detectar o valor na classe como um todo, em todos os arquitetos, a gente começar a se valorizar para que os outros também nos valorizem. Então, essa ressignificação, esse reposicionamento é fundamental para que o arquiteto tome as rédeas e ele se mostre que ele é capaz. A gente tem uma formação muito ampla e a gente precisa exercer essa formação ampla. A gente acaba fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho que você, no trabalho que você desenvolve, não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas a capacidade de gestão é tão importante como o conhecimento de arquitetura, e a formação continuada é que proporciona que arquitetos estejam em locais estratégicos, não apenas à frente de escritórios, mas gerindo e solucionando problemas acima de tudo, porque eu acho que a principal formação que a gente tem é de resolvedor de problema. E a gente precisa exercitar isso mais, porque quanto mais a gente resolve problemas, melhor nisso a gente vai ficando. E nesse aspecto, quando a gente está falando da formação continuada, a gente não pode perder de vista que a nossa formação, né, ela é uma formação extremamente abrangente. A gente não trabalha formações específicas, né? Então, assim, se você quer trabalhar na área de light designer, até hoje, pela manhã, a gente teve uma excelente live com o nosso colega Gerardo Fonseca, que é especialista na área de light design. Você vai ter que fazer uma especialização depois. Se você trabalha na área de patrimônio, né, você também vai ter que fazer uma especialização depois. Se você quer trabalhar na área de paisagismo, idem. Então, assim, cada vez mais você precisa ter esse conhecimento mais genérico, mais geral, mais o clínico geral, mas você tem que ter algumas especialidades. E aí, voltando à questão da... Só um parênteses, é o que o ambiente tecnológico chama de T-shaped. Você tem que formar o T, a parte vertical é o seu conhecimento profundo, que no nosso caso é uma área da arquitetura, e o T horizontal é toda a gama de nichos que você tem influência e que você consegue minimamente dialogar. E isso está diretamente na lógica do design thinking, né? Que as pessoas conhecem aí o design thinking, algumas pessoas conhecem mais em profundidade, e tem muitos escritórios de arquitetura hoje, por exemplo, utilizando o design thinking com o próprio processo de gestão, né? Como estratégia de gestão. O próprio processo criativo a partir do design thinking. E aí, por exemplo, eu perguntaria, quem dos arquitetos que estão aí com a gente aí na live conhece efetivamente o design thinking, né? O conceito, a aplicação dele, de que forma eu posso aplicar isso à arquitetura, ao urbanismo, ao meu exercício profissional. Então, é impossível você pensar em inovação hoje sem pensar em novas tecnologias de gestão ou em novas metodologias, né, de pensar o processo criativo. E o design thinking ele vem nessa perspectiva. Então, por exemplo, por que não aproveitar esse momento em que você pode organizar melhor o seu tempo para trabalhar essa formação, para trazer para você esse conhecimento? Por que não? O que é que falta para você fazer isso? Você não vai pagar nada por isso, porque várias instituições oferecem cursos gratuitos. E, sobretudo, dizer que assim, o primeiro passo de todo esse trabalho de melhoria pessoal é você olhar para o espelho e identificar o que é que você precisa melhorar.
a gente acaba sempre nos aprofundando, estudando o que é algo do nosso interesse. E é importante você detectar seus defeitos e estudar para melhorar os seus pontos negativos, para que você seja um profissional mais completo. A gente hoje fala muito em gestão, mas é possível que você faça uma reflexão e veja que você não chegou ao mundo para gerir. E você pode ser um ótimo coordenador de projeto. Você vai não necessariamente lidar com a parte financeira administrativa do seu negócio. Então, Aí a você gente tem que criar um percurso, né? Ir de A a B, e como é que eu chego de A até B? Vão ser vários degraus que você vai ter que subir e nesse processo você vai ter que ir evoluindo ponto a ponto. E aí, por exemplo, a gente chama a atenção do site da Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, então você é um empreendedor, tem o seu escritório de arquitetura, mas tem dificuldade, às vezes, de fazer a gestão dele do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de contrato. Mesmo que você tenha um profissional, um advogado que vai lhe dar suporte para fazer os teus contratos, para rubricar teus contratos, né, que é importante, é fundamental, mas você precisa de ter elementos de diálogo com ele. Então, é importante que você conheça o que é um contrato, como se faz um contrato, qual é o arcabouço do contrato, até porque, por exemplo, o nosso código de ética, o contrato tem, digamos assim, um papel muito importante em algumas regras que a gente tem que seguir, né? Algumas regras que a gente tem que cumprir, é um dever nosso, e passa por um contrato bem feito, né? Tem até um colega nosso que tem feito oficinas, o nosso colega conselheiro Matusalém do Tocantins, tem feito um trabalho excepcional, né, trabalhando essa temática. Então, a Fundação Getúlio Vargas, você vai encontrar cursos, por exemplo, de abrangência geral sobre na área das ciências econômicas, de maneira geral, mas você vai ter, por exemplo, cursos na área de marketing, né? Ou marketing, né? Como a gente fica brincando aqui em Pernambuco, na área de marketing, na área de contratos e negociações, entre outras áreas relativas à questão da gestão, da administração. Então, se você tem alguma dificuldade, por exemplo, na gestão do teu escritório, ou que você queria dar um salto do ponto de vista de gestão, por que não aproveitar um tempo que você teria de ociosidade para ser essa ociosidade criativa? Você também trabalhar a questão da aprendizagem, do ensino. Então, entra lá no link da Fundação Getúlio Vargas, ele tem um menu, né, enorme de cursos gratuitos, lógico, de curta duração, onde você vai ter uma iniciação sobre determinadas temáticas nessa área de administração. Então, é um grande hub de cursos nessa área de administração. A gente sugere lá a Fundação Getúlio Vargas, que você pode acessar. Tem algumas interações, acho que no final a gente pode dar uma compilada. Falar também de outras instituições que também estão abrindo os cursos. Então, a Start... Rafa, só lembrando, quem não estiver acompanhando, ao final, todos os links das instituições que a gente está falando, eles vão estar disponibilizados, né? A equipe de suporte do CAU, ele vai disponibilizar todos esses links lá na nossa página. Salomão focou bem em instituições, falou basicamente até então da Getúlio Vargas, mas que são cursos práticos para processos administrativos, financeiros, de gestão. Eu, algum tempo atrás, fiz cursos na área de criatividade na Casa do Saber e na Startse. Ambas estão com várias palestras gratuitas, falando de ócio criativo, falando de processo criativo, falando de roteiro da criatividade. É muito interessante. É importante que você se faça essa crítica, essa autocrítica, não no sentido de dizer, eu já sou criativo, eu não preciso. Se dê a chance de ouvir sob outra perspectiva. No mundo que a gente vive hoje em dia, a gente nunca deve parar na primeira opinião, a gente deve ouvir dois lados, ouvir uma pessoa
de outra geração, que trabalha em outro nicho, para que a gente tenha uma opinião o mais completa possível em todas as áreas, em todos os sentidos. Isso é super importante. E quando eu digo na arquitetura, isso também é considerando todas as áreas que a arquitetura pode enfrentar. Tem um Instagram aqui, Projete pelo Bem da Sua Cidade. Ele está perguntando, quero ver se o CAL vai dar suporte aos arquitetos nessa fase. Explica um pouco qual é a fase que você quer um suporte e, com certeza, o que a gente puder fazer, atenderemos. Salomão, quer acrescentar alguma coisa? Veja, pelo que eu entendi do que ele está colocando, é nessa crise que a gente está vivendo, que é uma crise econômica, que vai ter repercussões sobre os escritórios de arquitetura, sobre os profissionais autônomos. Na realidade, a gente não pode pensar só numa perspectiva do conselho profissional. O conselho profissional, ele vai fazer a sua parte e está começando a fazer. Então, você tem que fazer isso dentro de uma lógica. Você não pode simplesmente chegar agora e digamos assim, colocar tudo de uma vez, né? Tomar um conjunto de medidas. Você tem que fazer isso dentro de uma lógica, de um planejamento. Você não pode fazer isso de forma assodada. Mas isso também tem que estar linkado a um plano maior da própria economia, né? Claro que a gente pode equacionar algumas questões que são, digamos assim, que estão sobre a gestão do conselho, e o conselho vai fazer isso, né? A gente tem lutado para que o conselho faça isso. Vários conselheiros, não só os presidentes estaduais, no fórum de presidentes, como alguns conselheiros estaduais, nós estamos pressionando o conselho diretor do CAL-BR no sentido de trabalhar essas medidas. Isso aí realmente A gente até então já conseguiu suspender o pagamento de anuidades do CAL, suspender multas, juros, e agora a nossa briga é para que as RRTs sejam suspensas, dado um prazo maior para pagamento ou até mesmo reduzida. Os RRTs... Claro eu vou explicar. Os RRTs eles existem, foram criados por uma legislação federal, então não depende do CAL estadual, é um pouco mais complexo. E ele está previsto na lei, é uma lei federal, né? Isso, mas só complementando um pouco da pergunta, a gente entende que a gente é parte da sociedade, nós arquitetos, nós conselho, mas que a gente não tem gestão sobre a economia. Então a gente fica bastante limitado sobre o que pode fazer. Na realidade, essa live aqui já é parte desse processo da gente tentar mostrar que é possível aproveitar essa ociosidade, transformando ela em criativa, para que a gente evolua enquanto profissional e possa extrair um pouco mais, sendo profissionais melhores, de repente, consequentemente, tendo mais clientes, tendo melhor resultado na profissão. Mas se preparando melhor para uma guerra que vai vir aí depois. Para uma guerra que vem aí, mas considerando que é algo nunca antes visto e que é complicado, nunca viveu isso. Todo mundo vai sofrer, e eu acho que cada um tem que fazer seu papel para que diminua o sofrimento de todos, não apenas o seu, porque eu acho que pela primeira vez a gente obrigatoriamente a gente vai evoluir, porque a gente vai ter que agir como um todo e não pensar só no nosso umbigo, achar que o problema é só nosso. Então a gente vai ter que resolver o todo para que a gente resolva o nosso. Eu acho, Rafa, que é uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista. O dano ele existe, o dano é inevitável, o dano na economia das famílias, na nossa economia, na economia, né, de cada um, dos escritórios, autônomo. Isso é inevitável, é fato, o dano ele existe. Só que eu acho que agora o momento é de minimizar os danos, né? A gente tentar reduzir ao máximo esse dano. E aí, o conselho sozinho não pode fazer isso. O conselho tem que estar no bojo de todo um projeto de recuperação da economia, né? O conselho vai fazer a sua parte, mas a gente tem que estar no bojo de um projeto maior de recuperação da economia. E aí, veja, isso passa, inclusive, tanto na escala local, né, a escala regional, nacional e mundial. Vocês vejam que várias instituições internacionais estão trabalhando nessa perspectiva de tentar encontrar soluções para reduzir dano.
E fechando essa questão, eu acho que o mais importante nesse momento é que o Conselho esteja presente o máximo possível, para ouvir de vocês o que a gente pode fazer, para que, na medida do nosso possível também, a gente cumpre uma série de leis, a gente possa entregar. Então, a gente está tentando se aproximar de vocês, fazer com que a arquitetura seja o máximo valorizada, para que essa valorização chegue no bolso de cada um, linkando a arquitetura e economia. Então, só para estruturar aqui, Salomão, a gente tem mais 10 minutinhos só, dentro do que a gente planejou. Vamos passar para o bloco de mais sugestões. Por mais que isso vá para o site, eu acho que é importante a gente pontuar antes de fechar a nossa conversa. Tem uma coisa, por exemplo, quantos escritórios estavam preparados para um momento desse de home office? Quantos escritórios de arquitetura estavam preparados para esse momento? Nenhum. O mundo não estava preparado. Não, mas veja, existem algumas áreas que estão preparadas, ou pelo menos estavam mais preparadas do que a gente. Então, por que não, né, pegar esse momento agora? Você tem, o Google tem uma funcionalidade chamada Ateliê Digital, que tem lá um conjunto de pequenos cursos que podem ajudar você nessa introdução do mundo digital. Então, às vezes o escritório não tem o Instagram, não tem redes sociais de maneira geral. Então, o cliente, às vezes, é difícil o cliente contatar você, né? Então, tudo isso passa por você se ressignificar e você repensar coisas que você até então não estava pensando. Seguindo nas nossas sugestões da formação continuada ainda, a gente tem o Centro Paulo de Souza, que oferece cursos na área de AutoCAD, Photoshop, Design Thinking, né, e Canvas, né, que também é uma metodologia que vai trabalhar, né, o empreender, né, a criação de novos empreendimentos, de novas empresas, de novos negócios. Então, você tem uma metodologia específica que facilita muito você focar no teu cliente e entendendo quais são os produtos que ele necessita. O Canvas também é uma metodologia muito bacana, que se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse curso, de conhecer um pouco mais, de ler um pouco mais sobre isso, era interessante que vocês fizessem. E também o ArcDaily, né, conhecido de todos, né, que tem vários cursos abertos na área de projeto urbano e de infraestrutura verde. Eu acho que com isso a gente fez um resumo dos principais links que se teria para essa questão da formação continuada. Acho que é importante depois cada um fazer um pouco desse dever de casa que a gente falou, ir lá no site, ver o que é que se interessa, o que é que se identifica, o que é que entende que iria agregar na sua construção profissional. E a gente pede que, mesmo depois da live, vocês sigam em contato com o Carlos, sugerindo pautas para que a gente, na semana que vem, também faça a gente outras vai falar lives com os agora temas mais pedidos. Tá aqui o colega dando a sugestão de Harvard, Salomão ainda vai fechar falando um pouco disso, mas é importante frisar que essas pautas que a gente está tratando nessas lives são fruto das sugestões. As mais sugeridas a gente transforma em pauta. Fechando o bloco aí. Uma coisa importante também que a gente queria que vocês colocassem é se esse horário da live, se ele é legal, ou se vocês acham que ele pode ser mais cedo, ou sugestão de horário para a live. Veja, o colega colocou a questão da Universidade de Harvard. De fato, a Universidade de Harvard criou um site específico, né, vários pesquisadores da universidade, do MIT também, né, que disponibilizam cursos em várias áreas. Então, você tem cursos na área de arquitetura e urbanismo, onde você tem a arquitetura moderna do Japão, Smart City, segredo das estruturas, sustentabilidade na arquitetura, habitação em cidade, patrimônio cultural, modelagem 3D, história da arquitetura e vários outros temas específicos na área aí de arquitetura. E são todos cursos gratuitos, mas há uma taxinha para a emissão do certificado. E aí é bacana porque você também vai ganhar um certificado. Entrando nos cursos de processo criativo, para a gente finalizar aí, Rafa, nesses 10 minutos, eu chamaria a atenção realmente da Casa do Saber,
Quem não conhece o link, é muito bacana, porque ele vai trabalhar aspectos relacionados à psicologia, vai trabalhar aspectos relacionados à filosofia, aspectos relacionados à sociologia, e são debates e discussões extremamente ricas para a tua base enquanto profissional criativo. Você precisa beber, né, desses autores, dessas fontes, porque isso fortalece você enquanto profissional. Ele dá esse pano de fundo para que você se torne um profissional melhor. Não, acho que perfeito. Acho que com isso a gente fecha esse hall de oportunidades. Aqui tem o Educar, que da Andresa também falou que o Sebrae está disponibilizando cursos gratuitos. O Senai está disponibilizando curso gratuito, é verdade. A Faber-Castell também, para quem quiser arejar o juízo, tem cursos na área de desenho e pintura também gratuito. São muitas oportunidades, é tudo uma questão da gente colocar o que é prioridade para a gente agora. Então, assim, agradeço a presença de todos. Enquanto CAL, reafirmo a nossa posição de estar aqui, querendo ouvir o que vocês precisam, o que é que a gente pode fazer para que a gente haja de forma conjunta, enquanto classe unida e mostrando que nós nos valorizamos e precisamos que também sejamos valorizados pelos outros. Qualquer sugestão, vocês podem perguntar diretamente no site do CAL, no Instagram do CAL, todas as nossas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida diretamente comigo, o Instagram que eu uso é o @AmaralTenório. Passo aqui para Salomão também fazer o seu fechamento e também quem quiser tirar alguma dúvida diretamente com ele também conseguir fazer isso daí. Bom, gente, eu acho que o meu contato é o contato do CAL Pernambuco, né? Eu tenho o meu Instagram pessoal, na realidade ele não é um Instagram profissional, é um Instagram pessoal. E a gente tem as conexões tanto do CAL BR como do CAL Pernambuco. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, né, esse instante, esse momento que vocês se dedicaram a escutar um pouco, porque eu acho que a gente, junto, a gente consegue passar por isso melhor. A gente separado fica mais difícil. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente e vamos até a próxima live. Esperamos contar com a presença de todos. Perfeito. Só fazendo o último esclarecimento aqui, perguntaram sobre BIM e Revit. A gente já recebeu uma série de sugestões também desse tema. É muito provável que ele seja um dos próximos que a gente vai tratar. Tá bom? Fiquem tranquilos, sigam nos acompanhando, sigam em casa. É importante manter essa quarentena para que quanto antes a gente se livre de tudo isso. Eu tenho certeza que sairemos melhores, mais fortes. E se utilizarmos bem o ócio criativo, profissionalmente também iremos evoluir. Eu só queria finalizar aqui, Rafa, só um instantinho. Com uma frase ainda do livro, né? A plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o lazer. Isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Tudo ao mesmo tempo. É o que a gente pode chamar de ócio criativo. E isso será cada vez mais difundido no futuro. Ele dizia isso em 2000 e é o que nós estamos vivendo hoje. Qual é o livro, Salomão? Ela está perguntando aqui. O Ócio Criativo, de Domenico Di Masi. Vocês podem baixar isso pela internet hoje. Acho que não poderíamos fechar melhor. Uma ótima citação, a sua cara, tem tudo a ver. E espero ver todos vocês que estavam agora aí na live com a gente na próxima. Obrigadão. Deus abençoe a todos. Boa noite. Tchau, tchau.